Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 30 minutos, gente. Olha, de incêndio a chuva de granizo, seguro residencial e empresarial são garantia de proteção para esses casos. E essa é a nossa temática no nosso quadro do Momento Seguro de hoje. Olha, gente, na última sexta-feira, um apartamento no bairro do Farol ficou destruído após um incêndio. Na madrugada do mesmo dia, 2 food trucks também foram atingidos por um incêndio, dessa vez aqui na Jatiuca. Já esta semana, desde terça-feira, os eventos climáticos com chuvas, rajadas de vento e até chuva de granizo foram registrados aqui em Alagoas e acabam afetando também as nossas residências e pontos comerciais, né? A gente vai saber como o seguro residencial e o seguro empresarial se comportam nesses casos e a importância deles para garantir a segurança da gente, a nossa proteção. Bom dia, já recebendo aqui no nosso estúdio Djaildo Almeida, que agora já está de papel passado e abençoado por Deus na sua união. Para quem não sabe, Djaildo Almeida casou, não foi, na semana passada. Isso. Parabéns para você, um beijo bem grande lá na Kátia. Então, olha, como é que funciona, Djaildo, essas coberturas, né? Como é que ficam esses seguros, como eles funcionam, tanto o seguro residencial quanto o seguro empresarial, principalmente nesses casos que foram os últimos casos que a gente viu acontecer aqui no nosso estado. Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Gratidão aí pelo carinho de sempre. Porlane, na realidade, fazer só uma observação com relação ao número de incêndios que tem sido aí, a gente tem observado mais vezes, né, acontecendo. Eu tenho uma informação que no último trimestre aumentou em 451 o número de incêndios, seja em imóveis comerciais e imóveis residenciais. Daí a importância de se fazer um seguro residencial e empresarial com uma cobertura de incêndio. No caso de um apartamento que teve agora essa semana, ele já tinha acontecido um outro incêndio em junho, no mesmo apartamento, e aí esse incêndio foi mais grave, que destruiu tudo, inclusive o apartamento era alugado, né? Então o apartamento não era dela, e provavelmente a proprietária do imóvel vai cobrar o custo de reparação e a inquilina perdeu tudo, infelizmente. Daí a importância de se fazer um seguro com as coberturas adequadas, né? E o principal, gente, o que a gente nota é que de 100 casas no Nordeste, 7 tem seguro. 7% é muito pouco o índice de penetração de seguros residenciais, principalmente no Nordeste. E quando a gente parte para empresas, esse número chega a 10%. Então, assim, a gente nota que as pessoas elas não dão muito valor ao que é importante fazer o seguro. E sempre fica aquela situação do seguro ele ser caro ou não é investimento, não se pensa como investimento, se pensa como um custo. Tá? E a gente está vendo aí, a realidade é que hoje o dano elétrico, que geralmente ocorre o incêndio a partir do dano elétrico, principalmente com tomadas sobrecarregadas, parte dessa situação ou de outra situação. Mas daí a importância. Aí vem uma outra situação agora que é uma coisa que a gente não tinha. Pois é. Chuva de granizo, vendaval, né, que é uma coisa que a gente praticamente não tinha. Se fala que teve uma chuva de granizo há 40 anos atrás, olha aí, chuva de granizo em Alagoas, aí se fala que há 40 anos teve uma chuva dessa parecida em Palmeira dos Índios, tá? Se relata. Mas uma coisa que a gente não via no Nordeste, praticamente a gente não acontecia. E também o seguro desse tipo de cobertura. E quando a gente fala em seguro, tanto seguro empresarial como residencial, é um seguro compreensivo, pode-se dizer que é multicobertura, porque ele engloba várias coberturas em um produto só. Né? Então, eu tenho a cobertura de incêndio, raio, explosão, e posso agregar outras coberturas dentro de um produto só, como danos elétricos, vendaval, ciclone, chuva de granizo, vidros, roubo, além do assistência residencial, que é uma mão na roda, né? Pois é. Então, são alguns diferenciais. Essas assistências, né, que garantem socorro em emergências domésticas, serviços do nosso dia a dia, tanto o seguro empresarial quanto o seguro residencial, eles oferecem essas assistências? Os dois produtos têm assistência, você pode contratar
a assistência mais completa, ou, se não desejar, tem assistência gratuita, que são poucas utilizações, no máximo aí 3 utilizações para reparos hidráulicos e elétricos. Inclusive, dentro da cobertura de assistência, ele tem a garantia para a cobertura de telhados, que é o caso que pode ocorrer com chuva de granizo, né? Aí o incêndio que ocorreu no Food Park, né, destruindo dois food trucks, né? E, inclusive, a gente nota mais uma vez o que a gente já tinha falado outras vezes aqui no quadro. O incêndio ele pode gerar uma situação de outros foods, né, outros food trucks também começaram a pegar fogo. Né? Na verdade, a informação que eu tenho a respeito desse incêndio é que ele iniciou numa sandubaria e os 2 vizinhos, na verdade, foram atingidos. Pois na verdade, foram 3, né? Os 2 vizinhos foram atingidos também diretamente pelas chamas, mas a gente sabe que os outros acaba também aquele cheiro, né? Sim, forte. fumaça. A fumaça, ela, quando ela entra, você perde praticamente algumas, principalmente com relação a até roupas, falando de residência, né? Aquela fumaça que impregna na roupa, você não consegue só lavando. Mais, exatamente. Né? Então, são situações que a gente está agora, de uma certa forma, vendo com frequência em Alagoas, principalmente em Maceió, e aí a consciência do empreendedor de colocar isso no custo, no plano de negócio da empresa, principalmente quando você está fazendo a abertura da empresa, para que não aconteça uma tragédia dessa e você fique aí sem poder dar continuidade ao seu negócio. E principalmente na residência. O caso que aconteceu na residência no Farol, quando acontece a situação dessa, a pessoa faz o quê? Vai para um hotel. Inclusive, tentar esfriar a cabeça, porque não é brincadeira. E a seguradora oferece esse tipo de situação, que é hospedagem por até 3 dias, para que ela tenha pelo menos um norte do que vai ocorrer. Né? Então, quando a gente fala aqui toda quinta-feira sobre seguro, a gente fala como uma forma de alertar para quem está nos acompanhando que proteja seu bem, né? Proteja seu patrimônio. O que a gente quer é que vocês tenham conhecimento do produto, ou dos produtos, que é o caso que a gente está falando hoje, e não deixe o seu patrimônio descoberto. Pois é. Agora, Jaildo, quando você mencionou o seguro, o incêndio num apartamento, né? Já é o segundo incêndio, e você mencionou aí que a moradora, ela é inquilina. Como é que fica essa situação? A gente consegue fazer o seguro, mesmo sendo apenas morador, sendo inquilino do imóvel? Na realidade, quando você faz o contrato de aluguel, de acordo com a lei do inquilinato, pode existir a exigência de se fazer a cobertura de incêndio, tá? A cobertura básica, mas o ideal é que o inquilino ele tenha consciência que todos os objetos dele pessoais estão no imóvel, né? E aí você termina perdendo tudo. Então, o ideal é que você faça uma cobertura completa. Mesmo que seja obrigatória só de incêndio, mas que você também tenha consciência que aquilo dali está a sua vida, né, naquele apartamento. E a gente sabe o peso que é montar novamente uma casa, montar novamente um imóvel. Com certeza. Então, o ideal é que você tenha isso, independente que o contrato exija ou não. Tá? É importante frisar isso. Agora vamos mostrar, né? E mostra aí novamente o vídeo da chuva de granizo, né? Isso tem chamado a atenção de muita gente. Vamos voltar a esse caso agora. Como é que fica a cobertura para esses casos de chuva de granizo, de vendaval? A gente viu aí, ontem nós tivemos mais um posto de gasolina que teve o teto do posto completamente levado por conta do vento. O teto do posto não como diz a história, deu perda total, né? Não dá para aproveitar, mas aqui também em Maceió, na região do Climabom, a gente viu um teto desabar também por conta do vendaval. E a gente tem essa questão também agora, que para mim também foi novidade, essa situação da chuva de granizo. Apesar de a gente ter pedrinhas pequenas que geralmente dificilmente vão causar alguma destruição na residência, mas a gente pode acontecer também de ter pedras maiores, enfim. Há esse tipo de cobertura também? Dá. Você pode incluir, que é uma cobertura acessória, tá, Orlando? Ela não está na cobertura principal, que é a cobertura de vendaval, ciclone ou chuva de granizo.
Cada companhia de seguro ela vai ter uma situação diferente, mas a chuva de granizo ela geralmente está ligada a uma cobertura de vendaval, uma cobertura única. E aí, no caso do posto de combustível, duas situações. Primeira situação, ele teria que incluir a cobertura de vendaval. E segunda situação, cobertura de responsabilidade civil, que provavelmente o teto atingiu alguns veículos ou alguma situação que estava ali próximo do posto de combustível. E engraçado, Orlando, que muitas vezes quando a gente ia visitar o cliente para fazer algum tipo de cobertura, a cobertura de vendaval ela passava batido, porque a gente não tinha esses acontecimentos aqui em Alagoas. A gente está acontecendo aqui de um tempo para cá. Né? Como eu falei, o que eu soube, o Vinícius pode dar mais detalhes sobre isso, né? Que ele é o homem do tempo, mas o que eu soube foi a última vez, foi 40 anos, em Palmeiras dos Índios, uma chuva de granizo dessa. Mas aí você tem que incluir essa cobertura dentro da sua pólice, seja ela residencial ou empresarial. Pois é. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, mais ou menos, qual o custo médio do seguro, tanto empresarial quanto seguro residencial. Porque tem muita gente que fica, eu sei que é preciso fazer, mas o custo é muito caro. É tão caro assim mesmo? Custa menos que uma Mac oferta. Você que gosta de comer McDonald's, você toda semana ou uma vez por mês, custa menos que uma Mac oferta no seguro residencial. No seguro empresarial, custa um pouco mais, né? Mas, assim, nada que comprometa o orçamento da empresa a deixar de pagar outras contas. Mas a situação pior é acontecer um desastre desse, um teto cair, você ter que paralisar suas atividades, ou ter um custo que você não queria ter, tá? E não ter o seguro. Então, assim, não é um custo alto, lembrando, é um investimento, né? E o ideal é personalizar sua apólice. Ou seja, o que é personalizar sua apólice? É adequar a apólice à sua necessidade. Nesse caso agora, nesse momento que a gente está passando, o ideal é você incluir agora a vendaval com a chuva de granizo, entendeu? Então, a gente não pode também estar deixando de ter essa cobertura por conta desses acontecimentos que tiveram agora. Pois é. Agora, então, existe realmente essa compensação. A gente sabe que realmente é compensatório, então, fazer esse tipo de contratação, seja de seguro residencial ou de seguro empresarial. O retorno é certo, né? Porque muita gente pensa assim, é uma situação que só vai acontecer com o vizinho. Nunca vai acontecer comigo, não é bem por aí, né, Jair? Pois é. A gente sempre pensa que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Então, quando a gente pensa assim, a gente termina esquecendo de fazer a cobertura necessária para a sua necessidade. Então, eu preciso ter uma cobertura adequada à minha necessidade, lembrando que, com relação à empresa, eu tenho que adequar ali a situação, seja a cobertura de vendaval, seja a cobertura de responsabilidade civil, para que, num acontecimento desse, eu não tenha surpresa, tá? E lembrando também, Orlando, que a assistência residencial, nesse momento, ela faz um diferencial, porque a companhia ela fornece a cobertura de telhado provisório, né? Mesmo que você não tenha, porque pode acontecer da companhia não ter o prestador na região, mas aí você pode fazer junto o protocolo na companhia, a companhia vai fornecer como você deve proceder, você contratar uma pessoa à parte, apresentar a nota fiscal e ser ressarcido. Não, e o interessante também, né, Djeida, é que com essas chuvas, queda de raios, enfim, a gente tem visto isso acontecer muito. De repente, determinada região fica sem energia elétrica por conta dessa oscilação, queda de energia. Alguns aparelhos eletrodomésticos a gente também acabam queimando. E essa assistência também, imagina só, de repente eu tenho um problema na minha geladeira por conta de uma queda de energia e eu tenho esse tipo de assistência também, não é isso? Pois é, você além de ter assistência, você dá aquela cobertura de danos elétricos. Tem outra situação também, Orlando, para a questão de empresas, farmácias, mercadinhos, açougues, que pode ocorrer, como aconteceu em São Paulo, mais de 12 horas de ficar sem energia, e aí toda a sua mercadoria gelada, você perde. Né? Então, com isso, com esse tipo de cobertura, o dano elétrico vai dar garantia para o maquinário e a cobertura de mercadorias em câmeras frias vai dar a assistência, no caso, vai dar o atendimento para o cliente para que ele possa repor as mercadorias que ele, porventura, perdeu por conta
da quebra ou dano que houve no frigorífico dele, na câmara fria dele. Então, são coberturas que também devem ser observadas na hora da contratação, principalmente empresa. Pois é, agora olha só, gente, na semana que vem, né, a gente vai falar sobre um assunto que a gente iniciou, pincelou por cima, mas semana que vem a gente vai se aprofundar mais nele, que é a questão do seguro para locadores e para inquilinos. Isso. Existe esse tipo de seguro e ele é muito importante também, né, Jair? Pois é uma cobertura que você pode contratar, principalmente Maceió, por ser uma cidade turística. Está vindo muito turista morar em Maceió e não tem o fiador, né? Ou aquela pessoa que quer chamar você para ser fiador e o cara dá saída pela direita, né, para não ser fiador, pode ter uma cobertura, pode ter um seguro que garante justamente isso. E aí é proteção para o proprietário do imóvel e também proteção para o inquilino. É um grande diferencial. Tá? Aproveitando para desejar a vocês aí um excelente Natal, um Feliz Natal para todos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um oferecimento Jaraguá Seguros. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Já já.